Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa com a Queen e o Slim, nomes que nem são os verdadeiros deles, mas são como a gente passa a conhecer os dois. Ela é a advogada, toda séria, focada, dessas que quase nunca sorri. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não tá rendendo. Eles se conheceram pelo Tinder e foram sair para comer. Um jantar simples, meio sem química, e quando ele tá levando ela para casa, acontece o que muda tudo. Eles são parados por um policial branco e, do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial. E o cara morre ali mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Queen, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada, tentando achar um jeito de escapar da prisão ou, pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Durante a fuga, eles vão parando em lugares diferentes, na casa de um tio excêntrico da Queen, num esconderijo de um casal desconhecido, numa oficina. Cada lugar tem seus próprios perigos e dilemas. Eles encontram gente disposta a ajudar e gente que quer entregá-los para a polícia. E no meio disso tudo, a relação entre eles vai crescendo. O que começou como um date estranho vira uma conexão de verdade. Eles se conhecem, se abrem, se apaixonam, tudo no meio da maior encrenca da vida deles. E o filme não fica jogando cenas de perseguição só por jogar. Tudo tem um propósito. A gente vê como um medo molda as atitudes deles. Como a opressão policial e racial afeta cada decisão. Como o amor vai nascendo mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É um filme que te prende não só pelo que está acontecendo, mas pelo que está por trás, as emoções, os silêncios, os olhares. E tem uma coisa que é impossível não notar. A trilha sonora e as imagens são de arrepiar. Tudo é muito bonito, mesmo nas cenas mais tensas. É como se o filme dissesse: olha só o que eles estão passando, olha a dor, mas olha também a beleza que ainda existe ali. E isso dá um peso enorme para a história. Tudo começa com um encontro que tinha tudo para ser só mais um jantar desastroso. Queen e Slim se conhecem por um aplicativo e decidem sair para comer alguma coisa. O clima no início é esquisito. Ela é toda séria, direta, não tá muito aberta. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não tá rendendo. Eles vão num restaurante simples, conversam meio travados e dá pra sentir que ela só topou sair porque não queria ficar sozinha naquela noite. Ele, por outro lado, parece genuinamente interessado nela. Depois do jantar, Slim leva Queen pra casa. É tudo bem tranquilo, mas aí vem um momento que muda tudo. No caminho, eles são parados por um policial branco. E do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial. E o cara morre ali, mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Queen, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada tentando achar um jeito de escapar da prisão, ou pior, da morte.
A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Enquanto dirigem, tentam pensar nos próximos passos. Eles ainda não são procurados oficialmente, mas já sabem que é só questão de tempo até a polícia descobrir quem eles são. Decidem que precisam sumir, e Quinn tem um plano meio vago. Ir até a casa do tio dela, em outro estado. Alguém que talvez possa ajudar. A primeira parada deles é num posto de gasolina. Eles estão sem dinheiro, mas precisam abastecer. Slim tenta resolver tudo na conversa, mas a tensão tá ali o tempo todo. Mesmo nas coisas simples, tudo parece arriscado. Cada olhar de desconfiança, cada movimento mais brusco, tudo pode ser o fim. E é aí que o filme mostra o quanto estar em fuga sendo uma pessoa negra nos Estados Unidos significa viver com medo o tempo todo. Enquanto isso, o vídeo do confronto com o policial cai na internet. Alguém filmou a cena e postou. O vídeo viraliza. A mídia começa a mostrar os rostos deles. E então, a caçada começa de verdade. Agora, Quinn e Slim não são só dois fugitivos. Eles viraram notícia. Viraram um símbolo, mesmo sem querer. Uns dizem que são assassinos. Outros começam a vê-los como heróis. E o país inteiro começa a prestar atenção nessa história. Mas para eles, naquele momento, nada disso importa. Eles só querem sobreviver. Depois de horas na estrada, passando por várias cidades, dormindo no carro e fugindo de olhares curiosos, Quinn e Slim finalmente chegam no lugar onde ela acha que podem conseguir ajuda. A casa do tio dela, Earl. E logo de cara a gente vê que a coisa ali é bem fora do comum. O tal tio não é exatamente o tipo de cara confiável e certinho. Ele mora numa casa escura, meio decadente, cercado de mulheres, bebida, música alta e com um passado bem pesado. Ele é veterano de guerra, mas também é um cara que já se meteu com crime, já teve problemas com a justiça e ainda guarda uma certa raiva do mundo. Mesmo assim, Quinn confia nele. Não porque ele é um exemplo, mas porque sabe que é leal. Do jeito torto dele, mas é. E o mais importante, ele tem contatos. E no momento desses, é isso que importa. Earl aceita abrigar os dois mesmo sabendo do risco que está correndo. E a primeira coisa que ele faz é cuidar do ferimento da Quinn. Aquele tiro que ela levou lá no começo ainda está incomodando, e ele, com o jeito bruto, mais eficiente, ajuda a estancar tudo. Enquanto estão lá escondidos, tem um momento de respiro. Pela primeira vez desde que a fuga começou, Quinn e Slim conseguem tomar banho, comer direito, dormir numa cama. E é nesse momento que a relação entre eles começa a mudar de verdade. Eles começam a conversar mais profundamente, falando do passado, dos traumas, das esperanças. Quinn revela que já teve um cliente que foi executado injustamente e que isso a deixou completamente desacreditada do sistema. Slim conta que sempre tentou viver uma vida simples, sem confusão, só fazendo certo. Mas agora, os dois estão juntos num caminho que não tem volta. A química entre eles cresce. Aquela tensão do começo, aquela falta de conexão, vai virando algo forte, íntimo. Eles não escolheram estar nessa situação, mas agora que estão, é como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e só sobrassem eles dois. Isso não é só uma fuga física, é uma viagem emocional. E mesmo no meio do caos, nasce um amor verdadeiro ali. Mas é claro que a calmaria não dura. A polícia começa a se aproximar. O vídeo viralizou, os rostos deles estão por toda parte, e tem gente disposta a entregá-los por recompensa. Earl, com todos os seus defeitos, consegue fazer um contato com um amigo dele que pode ajudar Quinn e Slim a saírem do país. O plano é, eles precisam chegar até a Flórida, onde um piloto de avião clandestino pode levá-los para fora dos Estados Unidos, talvez para Cuba, onde não correm risco de extradição. Com o plano em mãos, Quinn e Slim se despedem do tio e caem na estrada de novo. Mas agora a tensão está ainda maior. A polícia está fechando o cerco, tem gente reconhecendo eles nas ruas e qualquer deslize pode ser fatal.
Durante o trajeto, eles acabam sendo ajudados por um casal desconhecido que viu o vídeo e acredita na história deles. Esse casal os esconde na casa, arrisca a própria vida e até mente para a polícia quando os oficiais aparecem por lá. É nesse ponto que o filme mostra como eles, sem querer, se tornaram símbolos. Tem gente que vê neles um ato de resistência, um grito contra a opressão. Mas também tem aqueles que veem só o crime, a morte do policial, sem contexto nenhum. Quinn e Slim estão cada vez mais perto do destino final, a pista clandestina de onde vão tentar fugir de avião. Eles passaram por tanta coisa, medo, dor, perigo, descoberta e agora, amor. Aquela conexão que começou toda engessada lá no jantar, agora virou algo profundo, forte. Um depende do outro emocionalmente, e os dois já entenderam que aconteça o que acontecer, eles não estão mais sozinhos. A história começa com a Quinn e o Slim, nomes que nem são os verdadeiros deles, mas são como a gente passa a conhecer os dois. Ela é a advogada, toda séria, focada, dessas que quase nunca sorri. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não tá rendendo. Eles se conheceram pelo Tinder e foram sair para comer. Um jantar simples, meio sem química, e quando ele tá levando ela para casa, acontece o que muda tudo. Eles são parados por um policial branco e, do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial, e o cara morre ali mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Quinn, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada, tentando achar um jeito de escapar da prisão ou, pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Durante a fuga, eles vão parando em lugares diferentes, na casa de um tio excêntrico da Quinn, num esconderijo de um casal desconhecido, numa oficina. Cada lugar tem seus próprios perigos e dilemas. Eles encontram gente disposta a ajudar e gente que quer entregá-los para a polícia. E no meio disso tudo, a relação entre eles vai crescendo. O que começou como um date estranho vira uma conexão de verdade. Eles se conhecem, se abrem, se apaixonam, tudo no meio da maior encrenca da vida deles. E o filme não fica jogando cenas de perseguição só por jogar. Tudo tem um propósito. A gente vê como um medo molda as atitudes deles. Como a opressão policial e racial afeta cada decisão. Como o amor vai nascendo mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É um filme que te prende não só pelo que está acontecendo, mas pelo que está por trás, as emoções, os silêncios, os olhares. E tem uma coisa que é impossível não notar. A trilha sonora e as imagens são de arrepiar. Tudo é muito bonito, mesmo nas cenas mais tensas. É como se o filme dissesse, olha só o que eles estão passando, olha a dor, mas olha também a beleza que ainda existe ali. E isso dá um peso enorme para a história. Tudo começa com um encontro que tinha tudo para ser só mais um jantar desastroso. Quinn e Slim se conhecem por um aplicativo e decidem sair para comer alguma coisa. O clima no início é esquisito. Ela é toda séria, direta, não tá muito aberta. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não tá rendendo. Eles vão num restaurante simples, conversam meio travados e dá pra sentir que ela só topou sair porque não queria ficar sozinha naquela noite. Ele, por outro lado, parece genuinamente interessado nela. Depois do jantar, Slim leva Quinn pra casa. É tudo bem tranquilo, mas aí vem um momento que muda tudo. No caminho, eles são parados por um policial branco. E do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva,
E mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial. E o cara morre ali, mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Quinn, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada tentando achar um jeito de escapar da prisão, ou pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Enquanto dirigem, tentam pensar nos próximos passos. Eles ainda não são procurados oficialmente, mas já sabem que é só questão de tempo até a polícia descobrir quem eles são. Decidem que precisam sumir, e Quinn tem um plano meio vago. Ir até a casa do tio dela, em outro estado. Alguém que talvez possa ajudar. A primeira parada deles é num posto de gasolina. Eles estão sem dinheiro, mas precisam abastecer. Slim tenta resolver tudo na conversa, mas a tensão tá ali o tempo todo. Mesmo nas coisas simples, tudo parece arriscado. Cada olhar de desconfiança, cada movimento mais brusco, tudo pode ser o fim. E é aí que o filme mostra o quanto estar em fuga sendo uma pessoa negra nos Estados Unidos significa viver com medo o tempo todo. Enquanto isso, o vídeo do confronto com o policial cai na internet. Alguém filmou a cena e postou. O vídeo viraliza. A mídia começa a mostrar os rostos deles. E então, a caçada começa de verdade. Agora, Quinn e Slim não são só dois fugitivos. Eles viraram notícia. Viraram símbolo, mesmo sem querer. Uns dizem que são assassinos. Outros começam a vê-los como heróis. E o país inteiro começa a prestar atenção nessa história. Mas para eles, naquele momento, nada disso importa. Eles só querem sobreviver. Depois de horas na estrada, passando por várias cidades, dormindo no carro e fugindo de olhares curiosos, Quinn e Slim finalmente chegam no lugar onde ela acha que podem conseguir ajuda. A casa do tio dela, Earl. E logo de cara a gente vê que a coisa ali é bem fora do comum. O tal tio não é exatamente o tipo de cara confiável e certinho. Ele mora numa casa escura, meio decadente, cercado de mulheres, bebida, música alta e com um passado bem pesado. Ele é veterano de guerra, mas também é um cara que já se meteu com crime, já teve problemas com a justiça e ainda guarda uma certa raiva do mundo. Mesmo assim, Quinn confia nele. Não porque ele é um exemplo, mas porque sabe que é leal. Do jeito torto dele, mas é. E o mais importante, ele tem contatos. E no momento desses, é isso que importa. Earl aceita abrigar os dois mesmo sabendo do risco que está correndo. E a primeira coisa que ele faz é cuidar do ferimento da Quinn. Aquele tiro que ela levou lá no começo ainda está incomodando, e ele, com o jeito bruto, mais eficiente, ajuda a estancar tudo. Enquanto estão lá escondidos, tem um momento de respiro. Pela primeira vez desde que a fuga começou, Quinn e Slim conseguem tomar banho, comer direito, dormir numa cama. E é nesse momento que a relação entre eles começa a mudar de verdade. Eles começam a conversar mais profundamente, falando do passado, dos traumas, das esperanças. Quinn revela que já teve um cliente que foi executado injustamente e que isso a deixou completamente desacreditada do sistema. Slim conta que sempre tentou viver uma vida simples, sem confusão, só fazendo certo. Mas agora, os dois estão juntos num caminho que não tem volta. A química entre eles cresce. Aquela tensão do começo, aquela falta de conexão, vai virando algo forte, íntimo. Eles não escolheram estar nessa situação, mas agora que estão, é como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e só sobrassem eles dois. Isso não é só uma fuga física, é uma viagem emocional. E mesmo no meio do caos, nasce um amor verdadeiro ali. Mas é claro que a calmaria não dura. A polícia começa a se aproximar. O vídeo viralizou,
Os rostos deles estão por toda parte, e tem gente disposta a entregá-los por recompensa. Earl, com todos os seus defeitos, consegue fazer um contato com um amigo dele que pode ajudar Quinn e Slim a saírem do país. O plano é: eles precisam chegar até a Flórida, onde um piloto de avião clandestino pode levá-los para fora dos Estados Unidos, talvez para Cuba, onde não correm risco de extradição. Com o plano em mãos, Quinn e Slim se despedem do tio e caem na estrada de novo. Mas agora a tensão está ainda maior. A polícia está fechando o cerco, tem gente reconhecendo eles nas ruas, e qualquer deslize pode ser fatal. Durante o trajeto, eles acabam sendo ajudados por um casal desconhecido que viu o vídeo e acredita na história deles. Esse casal os esconde na casa, arrisca a própria vida e até mente para a polícia quando os oficiais aparecem por lá. É nesse ponto que o filme mostra como eles, sem querer, se tornaram símbolos. Tem gente que vê neles um ato de resistência, um grito contra a opressão. Mas também tem aqueles que veem só o crime, a morte do policial, sem contexto nenhum. Quinn e Slim estão cada vez mais perto do destino final, a pista clandestina de onde vão tentar fugir de avião. Eles passaram por tanta coisa: medo, dor, perigo, descoberta e agora, amor. Aquela conexão que começou toda engessada lá no jantar, agora virou algo profundo, forte. Um depende do outro emocionalmente, e os dois já entenderam que aconteça o que acontecer, eles não estão mais sozinhos. A história começa com a Quinn e o Slim, nomes que nem são os verdadeiros deles, mas são como a gente passa a conhecer os dois. Ela é a advogada, toda séria, focada, dessas que quase nunca sorri. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não tá rendendo. Eles se conheceram pelo Tinder e foram sair para comer. Um jantar simples, meio sem química, e quando ele tá levando ela para casa, acontece o que muda tudo. Eles são parados por um policial branco e, do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial, e o cara morre ali mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Quinn, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada, tentando achar um jeito de escapar da prisão ou, pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Durante a fuga, eles vão parando em lugares diferentes, na casa de um tio excêntrico da Quinn, num esconderijo de um casal desconhecido, numa oficina. Cada lugar tem seus próprios perigos e dilemas. Eles encontram gente disposta a ajudar e gente que quer entregá-los para a polícia. E no meio disso tudo, a relação entre eles vai crescendo. O que começou como um date estranho vira uma conexão de verdade. Eles se conhecem, se abrem, se apaixonam, tudo no meio da maior encrenca da vida deles. E o filme não fica jogando cenas de perseguição só por jogar. Tudo tem um propósito. A gente vê como um medo molda as atitudes deles. Como a opressão policial e racial afeta cada decisão. Como o amor vai nascendo mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É um filme que te prende não só pelo que está acontecendo, mas pelo que está por trás, as emoções, os silêncios, os olhares. E tem uma coisa que é impossível não notar. A trilha sonora e as imagens são de arrepiar. Tudo é muito bonito, mesmo nas cenas mais tensas. É como se o filme dissesse: olha só o que eles estão passando, olha a dor, mas olha também a beleza que ainda existe ali. E isso dá um peso enorme para a história. Tudo começa com um encontro que tinha tudo para ser só mais um jantar desastroso. Quinn e Slim se conhecem por um aplicativo e decidem sair para comer alguma coisa. O clima no início é esquisito.
Ela é toda séria, direta, não tá muito aberta. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não tá rendendo. Eles vão num restaurante simples, conversam meio travados e dá pra sentir que ela só topou sair porque não queria ficar sozinha naquela noite. Ele, por outro lado, parece genuinamente interessado nela. Depois do jantar, Slim leva Quinn pra casa. É tudo bem tranquilo, mas aí vem um momento que muda tudo. No caminho, eles são parados por um policial branco. E do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial. E o cara morre ali, mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Quinn, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada tentando achar um jeito de escapar da prisão, ou pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Enquanto dirigem, tentam pensar nos próximos passos. Eles ainda não são procurados oficialmente, mas já sabem que é só questão de tempo até a polícia descobrir quem eles são. Decidem que precisam sumir e Quinn tem um plano meio vago. Ir até a casa do tio dela, em outro estado. Alguém que talvez possa ajudar. A primeira parada deles é num posto de gasolina. Eles estão sem dinheiro, mas precisam abastecer. Slim tenta resolver tudo na conversa, mas a tensão tá ali o tempo todo. Mesmo nas coisas simples, tudo parece arriscado. Cada olhar de desconfiança, cada movimento mais brusco, tudo pode ser o fim. E é aí que o filme mostra o quanto estar em fuga sendo uma pessoa negra nos Estados Unidos significa viver com medo o tempo todo. Enquanto isso, o vídeo do confronto com o policial cai na internet. Alguém filmou a cena e postou. O vídeo viraliza. A mídia começa a mostrar os rostos deles. E então, a caçada começa de verdade. Agora, Quinn e Slim não são só dois fugitivos. Eles viraram notícia. Viraram um símbolo, mesmo sem querer. Uns dizem que são assassinos. Outros começam a vê-los como heróis. E o país inteiro começa a prestar atenção nessa história. Mas para eles, naquele momento, nada disso importa. Eles só querem sobreviver. Depois de horas na estrada, passando por várias cidades, dormindo no carro e fugindo de olhares curiosos, Quinn e Slim finalmente chegam no lugar onde ela acha que podem conseguir ajuda. A casa do tio dela, Earl. E logo de cara a gente vê que a coisa ali é bem fora do comum. O tal tio não é exatamente o tipo de cara confiável e certinho. Ele mora numa casa escura, meio decadente, cercado de mulheres, bebida, música alta e com um passado bem pesado. Ele é veterano de guerra, mas também é um cara que já se meteu com crime, já teve problemas com a justiça e ainda guarda uma certa raiva do mundo. Mesmo assim, Quinn confia nele. Não porque ele é um exemplo, mas porque sabe que é leal. Do jeito torto dele, mas é. E o mais importante, ele tem contatos. E no momento desses, é isso que importa. Earl aceita abrigar os dois mesmo sabendo do risco que está correndo. E a primeira coisa que ele faz é cuidar do ferimento da Quinn. Aquele tiro que ela levou lá no começo ainda está incomodando, e ele, com o jeito bruto, mais eficiente, ajuda a estancar tudo. Enquanto estão lá, escondidos, tem um momento de respiro. Pela primeira vez desde que a fuga começou, Quinn e Slim conseguem tomar banho, comer direito, dormir numa cama. E é nesse momento que a relação entre eles começa a mudar de verdade. Eles começam a conversar mais profundamente, falando do passado, dos traumas, das esperanças. Quinn revela que já teve um cliente que foi executado injustamente e que isso a deixou completamente desacreditada do sistema.
Slim conta que sempre tentou viver uma vida simples, sem confusão, só fazendo certo. Mas agora, os dois estão juntos num caminho que não tem volta. A química entre eles cresce. Aquela tensão do começo, aquela falta de conexão, vai virando algo forte, íntimo. Eles não escolheram estar nessa situação, mas agora que estão, é como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e só sobrassem eles dois. Isso não é só uma fuga física, é uma viagem emocional. E mesmo no meio do caos, nasce um amor verdadeiro ali. Mas é claro que a calmaria não dura. A polícia começa a se aproximar. O vídeo viralizou, os rostos deles estão por toda parte, e tem gente disposta a entregá-los por recompensa. Earl, com todos os seus defeitos, consegue fazer um contato com um amigo dele que pode ajudar Quinn e Slim a saírem do país. O plano é: eles precisam chegar até a Flórida, onde um piloto de avião clandestino pode levá-los para fora dos Estados Unidos, talvez para Cuba, onde não correm risco de extradição. Com o plano em mãos, Quinn e Slim se despedem do tio e caem na estrada de novo. Mas agora a tensão está ainda maior. A polícia está fechando o cerco, tem gente reconhecendo eles nas ruas e qualquer deslize pode ser fatal. Durante o trajeto, eles acabam sendo ajudados por um casal desconhecido que viu o vídeo e acredita na história deles. Esse casal os esconde na casa, arrisca a própria vida e até mente para a polícia quando os oficiais aparecem por lá. É nesse ponto que o filme mostra como eles, sem querer, se tornaram símbolos. Tem gente que vê neles um ato de resistência, um grito contra a opressão. Mas também tem aqueles que veem só o crime, a morte do policial, sem contexto nenhum. Quinn e Slim estão cada vez mais perto do destino final, a pista clandestina de onde vão tentar fugir de avião. Eles passaram por tanta coisa: medo, dor, perigo, descoberta e agora, amor. Aquela conexão que começou toda engessada lá no jantar, agora virou algo profundo, forte. Um depende do outro emocionalmente, e os dois já entenderam que aconteça o que acontecer, eles não estão mais sozinhos. A história começa com a Quinn e o Slim, nomes que nem são os verdadeiros deles, mas são como a gente passa a conhecer os dois. Ela é a advogada, toda séria, focada, dessas que quase nunca sorri. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não tá rendendo. Eles se conheceram pelo Tinder e foram sair para comer. Um jantar simples, meio sem química, e quando ele tá levando ela para casa, acontece o que muda tudo. Eles são parados por um policial branco e, do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial, e o cara morre ali mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Quinn, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada, tentando achar um jeito de escapar da prisão ou, pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Durante a fuga, eles vão parando em lugares diferentes, na casa de um tio excêntrico da Quinn, num esconderijo de um casal desconhecido, numa oficina. Cada lugar tem seus próprios perigos e dilemas. Eles encontram gente disposta a ajudar e gente que quer entregá-los para a polícia. E no meio disso tudo, a relação entre eles vai crescendo. O que começou como um date estranho vira uma conexão de verdade. Eles se conhecem, se abrem, se apaixonam, tudo no meio da maior encrenca da vida deles. E o filme não fica jogando cenas de perseguição só por jogar. Tudo tem um propósito. A gente vê como um medo molda as atitudes deles. Como a opressão policial e racial afeta cada decisão. Como o amor vai nascendo mesmo quando tudo parece estar desmoronando.
É um filme que te prende não só pelo que está acontecendo, mas pelo que está por trás, as emoções, os silêncios, os olhares. E tem uma coisa que é impossível não notar. A trilha sonora e as imagens são de arrepiar. Tudo é muito bonito, mesmo nas cenas mais tensas. É como se o filme dissesse: olha só o que eles estão passando, olha a dor, mas olha também a beleza que ainda existe ali. E isso dá um peso enorme para a história. Tudo começa com um encontro que tinha tudo para ser só mais um jantar desastroso. Queen e Slim se conhecem por um aplicativo e decidem sair para comer alguma coisa. O clima no início é esquisito. Ela é toda séria, direta, não está muito aberta. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não está rendendo. Eles vão num restaurante simples, conversam meio travados e dá para sentir que ela só topou sair porque não queria ficar sozinha naquela noite. Ele, por outro lado, parece genuinamente interessado nela. Depois do jantar, Slim leva Queen para casa. É tudo bem tranquilo, mas aí vem um momento que muda tudo. No caminho, eles são parados por um policial branco. E do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial. E o cara morre ali, mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Queen, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada tentando achar um jeito de escapar da prisão, ou pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Enquanto dirigem, tentam pensar nos próximos passos. Eles ainda não são procurados oficialmente, mas já sabem que é só questão de tempo até a polícia descobrir quem eles são. Decidem que precisam sumir, e Queen tem um plano meio vago. Ir até a casa do tio dela, em outro estado. Alguém que talvez possa ajudar. A primeira parada deles é num posto de gasolina. Eles estão sem dinheiro, mas precisam abastecer. Slim tenta resolver tudo na conversa, mas a tensão tá ali o tempo todo. Mesmo nas coisas simples, tudo parece arriscado. Cada olhar de desconfiança, cada movimento mais brusco, tudo pode ser o fim. E é aí que o filme mostra o quanto estar em fuga sendo uma pessoa negra nos Estados Unidos significa viver com medo o tempo todo. Enquanto isso, o vídeo do confronto com o policial cai na internet. Alguém filmou a cena e postou. O vídeo viraliza. A mídia começa a mostrar os rostos deles. E então, a caçada começa de verdade. Agora, Queen e Slim não são só dois fugitivos. Eles viraram notícia. Viraram um símbolo, mesmo sem querer. Uns dizem que são assassinos. Outros começam a vê-los como heróis. E o país inteiro começa a prestar atenção nessa história. Mas para eles, naquele momento, nada disso importa. Eles só querem sobreviver. Depois de horas na estrada, passando por várias cidades, dormindo no carro e fugindo de olhares curiosos, Queen e Slim finalmente chegam no lugar onde ela acha que podem conseguir ajuda. A casa do tio dela, Earl. E logo de cara a gente vê que a coisa ali é bem fora do comum. O tal tio não é exatamente o tipo de cara confiável e certinho. Ele mora numa casa escura, meio decadente, cercado de mulheres, bebida, música alta e com um passado bem pesado. Ele é veterano de guerra, mas também é um cara que já se meteu com crime, já teve problemas com a justiça e ainda guarda uma certa raiva do mundo. Mesmo assim, Queen confia nele. Não porque ele é um exemplo, mas porque sabe que é leal. Do jeito torto dele, mas é. E o mais importante, ele tem contatos. E no momento desses, é isso que importa. Earl aceita abrigar os dois mesmo sabendo do risco que está correndo. E a primeira coisa que ele faz é cuidar do ferimento da Queen.
Aquele tiro que ela levou lá no começo ainda está incomodando, e ele, com o jeito bruto, mais eficiente, ajuda a estancar tudo. Enquanto estão lá escondidos, tem um momento de respiro. Pela primeira vez desde que a fuga começou, Quinn e Slim conseguem tomar banho, comer direito, dormir numa cama. E é nesse momento que a relação entre eles começa a mudar de verdade. Eles começam a conversar mais profundamente, falando do passado, dos traumas, das esperanças. Quinn revela que já teve um cliente que foi executado injustamente e que isso a deixou completamente desacreditada do sistema. Slim conta que sempre tentou viver uma vida simples, sem confusão, só fazendo certo, mas agora os dois estão juntos num caminho que não tem volta. A química entre eles cresce. Aquela tensão do começo, aquela falta de conexão, vai virando algo forte, íntimo. Eles não escolheram estar nessa situação, mas agora que estão, é como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e só sobrassem eles dois. Isso não é só uma fuga física, é uma viagem emocional. E mesmo no meio do caos, nasce um amor verdadeiro ali. Mas é claro que a calmaria não dura. A polícia começa a se aproximar. O vídeo viralizou, os rostos deles estão por toda parte, e tem gente disposta a entregá-los por recompensa. Earl, com todos os seus defeitos, consegue fazer um contato com um amigo dele que pode ajudar Quinn e Slim a saírem do país. O plano é: eles precisam chegar até a Flórida, onde um piloto de avião clandestino pode levá-los para fora dos Estados Unidos, talvez para Cuba, onde não correm risco de extradição. Com o plano em mãos, Quinn e Slim se despedem do tio e caem na estrada de novo. Mas agora a tensão está ainda maior. A polícia está fechando o cerco, tem gente reconhecendo eles nas ruas, e qualquer deslize pode ser fatal. Durante o trajeto, eles acabam sendo ajudados por um casal desconhecido que viu o vídeo e acredita na história deles. Esse casal os esconde na casa, arrisca a própria vida e até mente para a polícia quando os oficiais aparecem por lá. É nesse ponto que o filme mostra como eles, sem querer, se tornaram símbolos. Tem gente que vê neles um ato de resistência, um grito contra a opressão. Mas também tem aqueles que veem só o crime, a morte do policial, sem contexto nenhum. Quinn e Slim estão cada vez mais perto do destino final, a pista clandestina de onde vão tentar fugir de avião. Eles passaram por tanta coisa: medo, dor, perigo, descoberta e agora, amor. Aquela conexão que começou toda engessada lá no jantar, agora virou algo profundo, forte. Um depende do outro emocionalmente, e os dois já entenderam que aconteça o que acontecer, eles não estão mais sozinhos. A história começa com a Quinn e o Slim, nomes que nem são os verdadeiros deles, mas são como a gente passa a conhecer os dois. Ela é a advogada, toda séria, focada, dessas que quase nunca sorri. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não tá rendendo. Eles se conheceram pelo Tinder e foram sair para comer. Um jantar simples, meio sem química, e quando ele tá levando ela para casa, acontece o que muda tudo. Eles são parados por um policial branco e, do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial, e o cara morre ali mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Quinn, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada, tentando achar um jeito de escapar da prisão ou, pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver.
Durante a fuga, eles vão parando em lugares diferentes, na casa de um tio excêntrico da Queen, num esconderijo de um casal desconhecido, numa oficina. Cada lugar tem seus próprios perigos e dilemas. Eles encontram gente disposta a ajudar e gente que quer entregá-los para a polícia. E no meio disso tudo, a relação entre eles vai crescendo. O que começou como um date estranho vira uma conexão de verdade. Eles se conhecem, se abrem, se apaixonam, tudo no meio da maior encrenca da vida deles. E o filme não fica jogando cenas de perseguição só por jogar. Tudo tem um propósito. A gente vê como um medo molda as atitudes deles. Como a opressão policial e racial afeta cada decisão. Como o amor vai nascendo mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É um filme que te prende não só pelo que está acontecendo, mas pelo que está por trás, as emoções, os silêncios, os olhares. E tem uma coisa que é impossível não notar. A trilha sonora e as imagens são de arrepiar. Tudo é muito bonito, mesmo nas cenas mais tensas. É como se o filme dissesse: olha só o que eles estão passando, olha a dor, mas olha também a beleza que ainda existe ali. E isso dá um peso enorme para a história. Tudo começa com um encontro que tinha tudo para ser só mais um jantar desastroso. Queen e Slim se conhecem por um aplicativo e decidem sair para comer alguma coisa. O clima no início é esquisito. Ela é toda séria, direta, não está muito aberta. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não está rendendo. Eles vão num restaurante simples, conversam meio travados e dá para sentir que ela só topou sair porque não queria ficar sozinha naquela noite. Ele, por outro lado, parece genuinamente interessado nela. Depois do jantar, Slim leva Queen para casa. É tudo bem tranquilo, mas aí vem um momento que muda tudo. No caminho, eles são parados por um policial branco. E do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial. E o cara morre ali, mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Queen, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada tentando achar um jeito de escapar da prisão, ou pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Enquanto dirigem, tentam pensar nos próximos passos. Eles ainda não são procurados oficialmente, mas já sabem que é só questão de tempo até a polícia descobrir quem eles são. Decidem que precisam sumir, e Queen tem um plano meio vago. Ir até a casa do tio dela, em outro estado. Alguém que talvez possa ajudar. A primeira parada deles é num posto de gasolina. Eles estão sem dinheiro, mas precisam abastecer. Slim tenta resolver tudo na conversa, mas a tensão tá ali o tempo todo. Mesmo nas coisas simples, tudo parece arriscado. Cada olhar de desconfiança, cada movimento mais brusco, tudo pode ser o fim. E é aí que o filme mostra o quanto estar em fuga sendo uma pessoa negra nos Estados Unidos significa viver com medo o tempo todo. Enquanto isso, o vídeo do confronto com o policial cai na internet. Alguém filmou a cena e postou. O vídeo viraliza. A mídia começa a mostrar os rostos deles. E então, a caçada começa de verdade. Agora, Queen e Slim não são só dois fugitivos. Eles viraram notícia. Viraram símbolo, mesmo sem querer. Uns dizem que são assassinos. Outros começam a vê-los como heróis. E o país inteiro começa a prestar atenção nessa história. Mas para eles, naquele momento, nada disso importa. Eles só querem sobreviver. Depois de horas na estrada, passando por várias cidades, dormindo no carro e fugindo de olhares curiosos, Queen e Slim finalmente chegam no lugar onde ela acha que podem conseguir ajuda. A casa do tio dela, Earl.
E logo de cara a gente vê que a coisa ali é bem fora do comum. O tal tio não é exatamente o tipo de cara confiável e certinho. Ele mora numa casa escura, meio decadente, cercado de mulheres, bebida, música alta e com um passado bem pesado. Ele é veterano de guerra, mas também é um cara que já se meteu com crime, já teve problemas com a justiça e ainda guarda uma certa raiva do mundo. Mesmo assim, Quinn confia nele. Não porque ele é um exemplo, mas porque sabe que é leal. Do jeito torto dele, mas é. E o mais importante, ele tem contatos. E no momento desses, é isso que importa. Earl aceita abrigar os dois mesmo sabendo do risco que está correndo. E a primeira coisa que ele faz é cuidar do ferimento da Quinn. Aquele tiro que ela levou lá no começo ainda está incomodando, e ele, com o jeito bruto, mais eficiente, ajuda a estancar tudo. Enquanto estão lá escondidos, tem um momento de respiro. Pela primeira vez desde que a fuga começou, Quinn e Slim conseguem tomar banho, comer direito, dormir numa cama. E é nesse momento que a relação entre eles começa a mudar de verdade. Eles começam a conversar mais profundamente, falando do passado, dos traumas, das esperanças. Quinn revela que já teve um cliente que foi executado injustamente e que isso a deixou completamente desacreditada do sistema. Slim conta que sempre tentou viver uma vida simples, sem confusão, só fazendo certo, mas agora os dois estão juntos num caminho que não tem volta. A química entre eles cresce. Aquela tensão do começo, aquela falta de conexão, vai virando algo forte, íntimo. Eles não escolheram estar nessa situação, mas agora que estão, é como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e só sobrassem eles dois. Isso não é só uma fuga física, é uma viagem emocional. E mesmo no meio do caos, nasce um amor verdadeiro ali. Mas é claro que a calmaria não dura. A polícia começa a se aproximar. O vídeo viralizou, os rostos deles estão por toda parte, e tem gente disposta a entregá-los por recompensa. Earl, com todos os seus defeitos, consegue fazer um contato com um amigo dele que pode ajudar Quinn e Slim a saírem do país. O plano é: eles precisam chegar até a Flórida, onde um piloto de avião clandestino pode levá-los para fora dos Estados Unidos, talvez para Cuba, onde não correm risco de extradição. Com o plano em mãos, Quinn e Slim se despedem do tio e caem na estrada de novo. Mas agora a tensão está ainda maior. A polícia está fechando o cerco, tem gente reconhecendo eles nas ruas, e qualquer deslize pode ser fatal. Durante o trajeto, eles acabam sendo ajudados por um casal desconhecido que viu o vídeo e acredita na história deles. Esse casal os esconde na casa, arrisca a própria vida e até mente para a polícia quando os oficiais aparecem por lá. É nesse ponto que o filme mostra como eles, sem querer, se tornaram símbolos. Tem gente que vê neles um ato de resistência, um grito contra a opressão. Mas também tem aqueles que veem só o crime, a morte do policial, sem contexto nenhum. Quinn e Slim estão cada vez mais perto do destino final, a pista clandestina de onde vão tentar fugir de avião. Eles passaram por tanta coisa: medo, dor, perigo, descoberta e agora, amor. Aquela conexão que começou toda engessada lá no jantar, agora virou algo profundo, forte. Um depende do outro emocionalmente, e os dois já entenderam que aconteça o que acontecer, eles não estão mais sozinhos. A história começa com a Quinn e o Slim, nomes que nem são os verdadeiros deles, mas são como a gente passa a conhecer os dois. Ela é a advogada, toda séria, focada, dessas que quase nunca sorri. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não tá rendendo. Eles se conheceram pelo Tinder e foram sair para comer. Um jantar simples, meio sem química, e quando ele tá levando ela para casa, acontece o que muda tudo. Eles são parados por um policial branco e, do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial, e o cara morre ali mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Quinn,
que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada, tentando achar um jeito de escapar da prisão ou, pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Durante a fuga, eles vão parando em lugares diferentes, na casa de um tio excêntrico da Queen, num esconderijo de um casal desconhecido, numa oficina. Cada lugar tem seus próprios perigos e dilemas. Eles encontram gente disposta a ajudar e gente que quer entregá-los para a polícia. E no meio disso tudo, a relação entre eles vai crescendo. O que começou como um date estranho vira uma conexão de verdade. Eles se conhecem, se abrem, se apaixonam, tudo no meio da maior encrenca da vida deles. E o filme não fica jogando cenas de perseguição só por jogar. Tudo tem um propósito. A gente vê como um medo molda as atitudes deles. Como a opressão policial e racial afeta cada decisão. Como o amor vai nascendo mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É um filme que te prende não só pelo que está acontecendo, mas pelo que está por trás, as emoções, os silêncios, os olhares. E tem uma coisa que é impossível não notar. A trilha sonora e as imagens são de arrepiar. Tudo é muito bonito, mesmo nas cenas mais tensas. É como se o filme dissesse, olha só o que eles estão passando, olha a dor, mas olha também a beleza que ainda existe ali. E isso dá um peso enorme para a história. Tudo começa com um encontro que tinha tudo para ser só mais um jantar desastroso. Queen e Slim se conhecem por um aplicativo e decidem sair para comer alguma coisa. O clima no início é esquisito. Ela é toda séria, direta, não tá muito aberta. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não tá rendendo. Eles vão num restaurante simples, conversam meio travados e dá pra sentir que ela só topou sair porque não queria ficar sozinha naquela noite. Ele, por outro lado, parece genuinamente interessado nela. Depois do jantar, Slim leva Queen pra casa. É tudo bem tranquilo, mas aí vem um momento que muda tudo. No caminho, eles são parados por um policial branco. E do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial. E o cara morre ali, mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Queen, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada tentando achar um jeito de escapar da prisão, ou pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Enquanto dirigem, tentam pensar nos próximos passos. Eles ainda não são procurados oficialmente, mas já sabem que é só questão de tempo até a polícia descobrir quem eles são. Decidem que precisam sumir, e Queen tem um plano meio vago. Ir até a casa do tio dela, em outro estado. Alguém que talvez possa ajudar. A primeira parada deles é num posto de gasolina. Eles estão sem dinheiro, mas precisam abastecer. Slim tenta resolver tudo na conversa, mas a tensão tá ali o tempo todo. Mesmo nas coisas simples, tudo parece arriscado. Cada olhar de desconfiança, cada movimento mais brusco, tudo pode ser o fim. E é aí que o filme mostra o quanto estar em fuga sendo uma pessoa negra nos Estados Unidos significa viver com medo o tempo todo. Enquanto isso, o vídeo do confronto com o policial cai na internet. Alguém filmou a cena e postou.
O vídeo viraliza. A mídia começa a mostrar os rostos deles. E então, a caçada começa de verdade. Agora, Quinn e Slim não são só dois fugitivos. Eles viraram notícia. Viraram símbolo, mesmo sem querer. Uns dizem que são assassinos. Outros começam a vê-los como heróis. E o país inteiro começa a prestar atenção nessa história. Mas para eles, naquele momento, nada disso importa. Eles só querem sobreviver. Depois de horas na estrada, passando por várias cidades, dormindo no carro e fugindo de olhares curiosos, Quinn e Slim finalmente chegam no lugar onde ela acha que podem conseguir ajuda. A casa do tio dela, Earl. E logo de cara a gente vê que a coisa ali é bem fora do comum. O tal tio não é exatamente o tipo de cara confiável e certinho. Ele mora numa casa escura, meio decadente, cercado de mulheres, bebida, música alta e com um passado bem pesado. Ele é veterano de guerra, mas também é um cara que já se meteu com crime, já teve problemas com a justiça e ainda guarda uma certa raiva do mundo. Mesmo assim, Quinn confia nele. Não porque ele é um exemplo, mas porque sabe que é leal. Do jeito torto dele, mas é. E o mais importante, ele tem contatos. E no momento desses, é isso que importa. Earl aceita abrigar os dois mesmo sabendo do risco que está correndo. E a primeira coisa que ele faz é cuidar do ferimento da Quinn. Aquele tiro que ela levou lá no começo ainda está incomodando, e ele, com o jeito bruto, mais eficiente, ajuda a estancar tudo. Enquanto estão lá, escondidos, tem um momento de respiro. Pela primeira vez desde que a fuga começou, Quinn e Slim conseguem tomar banho, comer direito, dormir numa cama. E é nesse momento que a relação entre eles começa a mudar de verdade. Eles começam a conversar mais profundamente, falando do passado, dos traumas, das esperanças. Quinn revela que já teve um cliente que foi executado injustamente e que isso a deixou completamente desacreditada do sistema. Slim conta que sempre tentou viver uma vida simples, sem confusão, só fazendo certo, mas agora os dois estão juntos num caminho que não tem volta. A química entre eles cresce. Aquela tensão do começo, aquela falta de conexão, vai virando algo forte, íntimo. Eles não escolheram estar nessa situação, mas agora que estão, é como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e só sobrassem eles dois. Isso não é só uma fuga física, é uma viagem emocional. E mesmo no meio do caos, nasce um amor verdadeiro ali. Mas é claro que a calmaria não dura. A polícia começa a se aproximar. O vídeo viralizou, os rostos deles estão por toda parte. E tem gente disposta a entregá-los por recompensa. Earl, com todos os seus defeitos, consegue fazer um contato com um amigo dele que pode ajudar Quinn e Slim a saírem do país. O plano é, eles precisam chegar até a Flórida, onde um piloto de avião clandestino pode levá-los para fora dos Estados Unidos, talvez para Cuba, onde não correm risco de extradição. Com o plano em mãos, Quinn e Slim se despedem do tio e caem na estrada de novo. Mas agora a tensão está ainda maior. A polícia está fechando o cerco, tem gente reconhecendo eles nas ruas e qualquer deslize pode ser fatal. Durante o trajeto, eles acabam sendo ajudados por um casal desconhecido que viu o vídeo e acredita na história deles. Esse casal os esconde na casa, arrisca a própria vida e até mente para a polícia quando os oficiais aparecem por lá. É nesse ponto que o filme mostra como eles, sem querer, se tornaram símbolos. Tem gente que vê neles um ato de resistência, um grito contra a opressão. Mas também tem aqueles que veem só o crime, a morte do policial, sem contexto nenhum. Quinn e Slim estão cada vez mais perto do destino final, a pista clandestina de onde vão tentar fugir de avião. Eles passaram por tanta coisa, medo, dor, perigo, descoberta e agora, amor. Aquela conexão que começou toda engessada lá no jantar, agora virou algo profundo, forte. Um depende do outro emocionalmente, e os dois já entenderam que aconteça o que acontecer, eles não estão mais sozinhos. A história começa com a Quinn e o Slim, nomes que nem são os verdadeiros deles, mas são como a gente passa a conhecer os dois. Ela é a advogada, toda séria, focada, dessas que quase nunca sorri. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não tá rendendo. Eles se conheceram pelo Tinder e foram sair para comer.
Um jantar simples, meio sem química, e quando ele tá levando ela para casa, acontece o que muda tudo. Eles são parados por um policial branco e, do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial, e o cara morre ali mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Quinn, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada, tentando achar um jeito de escapar da prisão ou, pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Durante a fuga, eles vão parando em lugares diferentes, na casa de um tio excêntrico da Quinn, num esconderijo de um casal desconhecido, numa oficina. Cada lugar tem seus próprios perigos e dilemas. Eles encontram gente disposta a ajudar e gente que quer entregá-los para a polícia. E no meio disso tudo, a relação entre eles vai crescendo. O que começou como um date estranho vira uma conexão de verdade. Eles se conhecem, se abrem, se apaixonam, tudo no meio da maior encrenca da vida deles. E o filme não fica jogando cenas de perseguição só por jogar. Tudo tem um propósito. A gente vê como um medo molda as atitudes deles. Como a opressão policial e racial afeta cada decisão. Como o amor vai nascendo mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É um filme que te prende não só pelo que está acontecendo, mas pelo que está por trás, as emoções, os silêncios, os olhares. E tem uma coisa que é impossível não notar. A trilha sonora e as imagens são de arrepiar. Tudo é muito bonito, mesmo nas cenas mais tensas. É como se o filme dissesse: olha só o que eles estão passando, olha a dor, mas olha também a beleza que ainda existe ali. E isso dá um peso enorme para a história. Tudo começa com um encontro que tinha tudo para ser só mais um jantar desastroso. Quinn e Slim se conhecem por um aplicativo e decidem sair para comer alguma coisa. O clima no início é esquisito. Ela é toda séria, direta, não tá muito aberta. Ele é mais tranquilo, gente boa, do tipo que tenta puxar assunto mesmo quando a conversa não tá rendendo. Eles vão num restaurante simples, conversam meio travados e dá pra sentir que ela só topou sair porque não queria ficar sozinha naquela noite. Ele, por outro lado, parece genuinamente interessado nela. Depois do jantar, Slim leva Quinn pra casa. É tudo bem tranquilo. Mas aí vem um momento que muda tudo. No caminho, eles são parados por um policial branco. E do nada, a abordagem vira uma situação tensa. O policial age de forma abusiva, agressiva, e mesmo sem eles estarem fazendo nada de errado, tudo escala muito rápido. O Slim, tentando se defender, acaba atirando no policial. E o cara morre ali, mesmo, no meio da rua. E é aí que o filme realmente começa. Eles podiam ter chamado a polícia e contado o que aconteceu. Podiam ter esperado por justiça. Mas Quinn, que conhece bem como o sistema funciona, principalmente com pessoas negras, já saca na hora que eles não vão ter chance nenhuma. E os dois decidem fugir. E não é aquela fuga planejada, cheia de mapas e códigos. É na doida mesmo. Pegam o carro e caem na estrada, tentando achar um jeito de escapar da prisão, ou pior, da morte. A partir daí, a gente vai acompanhando os dois passando por vários estados dos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que possa ajudar, fugindo da polícia e da mídia, que começa a pintar eles como criminosos perigosos. Só que do outro lado, muita gente começa a ver eles como heróis, como um símbolo de resistência. E é louco isso, porque eles nunca planejaram ser nada disso. Eles só queriam sobreviver. Enquanto dirigem, tentam pensar nos próximos passos. Eles ainda não são procurados oficialmente, mas já sabem que é só questão de tempo até a polícia descobrir quem eles são. Decidem que precisam sumir, e Quinn tem um plano meio vago.
ir até a casa do tio dela, em outro estado, alguém que talvez possa ajudar. A primeira parada deles é num posto de gasolina. Eles estão sem dinheiro, mas precisam abastecer. Slim tenta resolver tudo na conversa, mas a tensão tá ali o tempo todo. Mesmo nas coisas simples, tudo parece arriscado. Cada olhar de desconfiança, cada movimento mais brusco, tudo pode ser o fim. E é aí que o filme mostra o quanto estar em fuga sendo uma pessoa negra nos Estados Unidos significa viver com medo o tempo todo. Enquanto isso, o vídeo do confronto com o policial cai na internet. Alguém filmou a cena e postou. O vídeo viraliza. A mídia começa a mostrar os rostos deles. E então, a caçada começa de verdade. Agora, Queen e Slim não são só dois fugitivos. Eles viraram notícia. Viraram um símbolo, mesmo sem querer. Uns dizem que são assassinos. Outros começam a vê-los como heróis. E o país inteiro começa a prestar atenção nessa história. Mas para eles, naquele momento, nada disso importa. Eles só querem sobreviver. Depois de horas na estrada, passando por várias cidades, dormindo no carro e fugindo de olhares curiosos, Queen e Slim finalmente chegam no lugar onde ela acha que podem conseguir ajuda. A casa do tio dela, Earl. E logo de cara a gente vê que a coisa ali é bem fora do comum. O tal tio não é exatamente o tipo de cara confiável e certinho. Ele mora numa casa escura, meio decadente, cercado de mulheres, bebida, música alta e com um passado bem pesado. Ele é veterano de guerra, mas também é um cara que já se meteu com crime, já teve problemas com a justiça e ainda guarda uma certa raiva do mundo. Mesmo assim, Queen confia nele. Não porque ele é um exemplo, mas porque sabe que é leal. Do jeito torto dele, mas é. E o mais importante, ele tem contatos. E no momento desses, é isso que importa. Earl aceita abrigar os dois mesmo sabendo do risco que está correndo. E a primeira coisa que ele faz é cuidar do ferimento da Queen. Aquele tiro que ela levou lá no começo ainda está incomodando, e ele, com o jeito bruto, mais eficiente, ajuda a estancar tudo. Enquanto estão lá escondidos, tem um momento de respiro. Pela primeira vez desde que a fuga começou, Queen e Slim conseguem tomar banho, comer direito, dormir numa cama. E é nesse momento que a relação entre eles começa a mudar de verdade. Eles começam a conversar mais profundamente, falando do passado, dos traumas, das esperanças. Queen revela que já teve um cliente que foi executado injustamente e que isso a deixou completamente desacreditada do sistema. Slim conta que sempre tentou viver uma vida simples, sem confusão, só fazendo certo. Mas agora, os dois estão juntos num caminho que não tem volta. A química entre eles cresce. Aquela tensão do começo, aquela falta de conexão, vai virando algo forte, íntimo. Eles não escolheram estar nessa situação, mas agora que estão, é como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e só sobrassem eles dois. Isso não é só uma fuga física, é uma viagem emocional. E mesmo no meio do caos, nasce um amor verdadeiro ali. Mas é claro que a calmaria não dura. A polícia começa a se aproximar. O vídeo viralizou, os rostos deles estão por toda parte, e tem gente disposta a entregá-los por recompensa. Earl, com todos os seus defeitos, consegue fazer um contato com um amigo dele que pode ajudar Queen e Slim a saírem do país. O plano é, eles precisam chegar até a Flórida, onde um piloto de avião clandestino pode levá-los para fora dos Estados Unidos, talvez para Cuba, onde não correm risco de extradição. Com o plano em mãos, Queen e Slim se despedem do tio e caem na estrada de novo. Mas agora a tensão está ainda maior. A polícia está fechando o cerco, tem gente reconhecendo eles nas ruas e qualquer deslize pode ser fatal. Durante o trajeto, eles acabam sendo ajudados por um casal desconhecido que viu o vídeo e acredita na história deles. Esse casal os esconde na casa, arrisca a própria vida e até mente para a polícia quando os oficiais aparecem por lá. É nesse ponto que o filme mostra como eles, sem querer, se tornaram símbolos. Tem gente que vê neles um ato de resistência, um grito contra a opressão. Mas também tem aqueles que veem só o crime, a morte do policial, sem contexto nenhum. Queen e Slim estão cada vez mais perto do destino final, a pista clandestina de onde vão tentar fugir de avião. Eles passaram por tanta coisa, medo, dor,
perigo, descoberta e agora, amor. Aquela conexão que começou toda engessada lá no jantar, agora virou algo profundo, forte. Um depende do outro emocionalmente, e os dois já entenderam que aconteça o que acontecer, eles não estão mais sozinhos. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.